senador Fernando Collor de Mello, ao participar da sessão do Senado em que o presidente Rodrigo Pacheco pretende instalar a CPI ordenada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, fez um apelo pela união dos poderes e autoridades para enfrentar a pandemia. O senador apontou que a união necessária exige compreensão do momento em que vivemos, entendendo que a população está passando por necessidades. O senador afirmou: "Falo com a experiência de 40 anos de vida pública, alguém que já passou e viveu episódios dramáticos da vida nacional, que conhece e sabe como funciona uma CPI. Uma CPI, neste momento, é tudo aquilo que os brasileiros e a população vulnerável e sofrida não deseja, não quer e não merece." Collor disse ainda: "Chega de atitudes inopinadas como esta que foi adotada por um ministro do STF em relação ao Senado da República. Uma questão que poderia ser decidida simplesmente como uma questão interna corporis no Senado Federal. Mas não, lá vem uma decisão para instalar uma CPI em observância ao que diz a Constituição. Mas será que esse é o momento? Assista." Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o momento é de união. União dos poderes, união das autoridades, união de todos aqueles que têm o poder de investimento, de investidura do povo brasileiro. Essa união exige de nós compreensão para o momento em que vivemos. Vivemos um momento em que a população passa por necessidades. O povo está com fome, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. O povo está em busca de saúde. O povo está em busca de um direito, também inscrito na Carta Constitucional, que é o direito à saúde, é o direito à vida, é o direito à sobrevivência. Gostaria que esse momento de grave instabilidade pelo qual estamos passando sirva de um alerta para todos nós. Para os presidentes dos três poderes verificarem mais uma vez a importância da sua convivência harmônica e independente. Os três poderes estarem coordenados numa ação que deve ser conjunta de todos nós no combate à Covid-19. Nós temos que ter consciência do momento em que vivemos. Criar uma CPI no momento em que estamos involucrados é fazer algo que não interessa à população. A população não está interessada se houve mau uso ou desvio de recursos aqui ou acolá no presente momento. No presente momento, a população está em busca de salvar as suas vidas. Está em busca de vacina. Está em busca de poder sobreviver a esses tempos calamitosos que estamos presenciando. Instalar uma CPI neste momento, senhor presidente, é a mesma coisa que querer mudar o pneu de um carro em movimento. É impossível se coadunar uma coisa com a outra. Querer instalar uma CPI neste momento é fazer desta CPI uma Babel eletrônica. 15 segundos. Não há nenhuma possibilidade de uma CPI funcionar de forma adequada de maneira não presencial. É zonzo imaginar que isso seja possível. Falo isso, senhor presidente, com alguma experiência de longos anos na vida pública. Já lá se vão 40 anos. Alguém que já passou e viveu episódios dramáticos da vida nacional. E que conhece e sabe como funciona
uma comissão parlamentar de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito, neste momento, é tudo aquilo que nós, brasileiros, que a população mais vulnerável e mais sofrida, não deseja, não quer e não merece. Nós precisamos colocar os pés no chão e termos consciência de que o momento é de união. Chega de pugilato verbal, chega de disse-me-disse, chega de fofoca, chega de atitudes inopinadas, como esta que foi adotada por um ministro do Supremo Tribunal Federal em relação ao Senado da República. Uma questão que poderia ser decidida simplesmente como uma questão interna corporis do Senado Federal. Mas não, lá vem uma decisão para instalar uma comissão parlamentar de inquérito em observância ao que diz a Constituição. Mas será que este é o momento? Será que esta é a oportunidade? Será que é isso que o Brasil está precisando? O que o Brasil está precisando, mais uma vez, reitero, é de união de todos nós. Congresso Nacional, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário. O que nós precisamos é que o presidente da República assuma o comando das ações do combate à Covid-19. Que ele, como líder político da nação, ele possa exercer politicamente a sua força para coordenar todas as vertentes ideológicas e podermos juntos, conjugados os nossos esforços, poder contribuir para diminuir o enorme sofrimento por que passa hoje a população brasileira. Esta é a minha opinião, senhor presidente, pedindo vênia se em algum momento me contrapus às palavras daqueles que já as utilizaram antes de mim. Mas peço a todos uma reflexão sobre o momento terrível pelo qual estamos passando e que todos nós sentimos na própria pele. Que todos nós façamos uma reflexão e cheguemos a uma conclusão de que este não é o momento para realizarmos nenhuma comissão parlamentar de inquérito. Esta terá o seu momento e a sua oportunidade num futuro próximo, depois que nós possamos contribuir para evitar essa escalada de mortes, de óbitos e de infectados pelo Covid-19. E um chamamento à união de todos nós para juntos combatermos este mal que nos assola. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores senadores. Senhor presidente Rodrigo Pacheco, a todos os senadores, meu muito obrigado. Senhor presidente, encaminho uma questão de ordem também com base no artigo 145, a Vossa Excelência, em que, para o respeito ao regimento interno dessa casa, para o reequilíbrio entre os poderes nesse país, para as questões de peso e contrapeso que tange a nossa República, que Vossa Excelência, para o bem, não acate, reveja a decisão de colocar a leitura dessa decisão monocrática do ministro Barroso. Senhor presidente, o mandado de segurança diz sobre uso de recursos federais, mas o fato gerador é a questão da falta de oxigênio para os nossos irmãos em Manaus. Senhor presidente, o SUS é tripartite. Os estados têm a responsabilidade sobre a execução das políticas públicas. Cabe à União a distribuição dos recursos. São os estados que têm a autoridade e a liberdade para isso, como o próprio Supremo Tribunal Federal já nos colocou. E o nosso artigo 145 diz que não serão aceitas CPIs para as questões ligadas ao Judiciário, à Câmara dos Deputados e aos estados. Portanto, senhor presidente, a meu ver, coloco à mesa, a responsabilidade em investigar os fatos de Manaus é da Assembleia Legislativa de Manaus e não deste Senado. Eu quero questionar a Vossa Excelência por que uma decisão monocrática, o que é que está por trás dessa decisão do ministro Barroso? Uma semana depois, o Pleno vai julgar se pertinente ou não. O mínimo de respeito que poderia ter conosco teria sido levar a questão
para os outros demais ministros, que infelizmente, como disse o senador Plínio, eu concordo, tem tomado decisões que, a meu ver, como senador, nos deixam cada vez mais preocupados pela questão política, a mudança de posicionamento nos votos, a insegurança jurídica e agora a invasão das prerrogativas dos nossos poderes como senadores. Não existe hierarquia, Vossa Excelência é professor no direito, um poder não se sobrepõe a outro. É preciso que nós tenhamos a pertinência, a oportunidade e principalmente o respeito entre os senados. Senhor presidente, com base nessa questão de ordem, peço que reveja, que não permita que essa CPI entre pela porta dos fundos do Senado da República. É um assunto importantíssimo para todo o país, que tem que entrar pela porta da frente, com os senadores tomando toda a frente, Vossa Excelência determinando qual é o momento. É uma prerrogativa vossa dizer quando é que essa CPI tem que ser instaurada e não por uma decisão monocrática de um juiz. Nós não podemos aceitar. Esse Senado tem que se levantar contra isso. Nós temos que dar uma resposta altiva, constitucional, para que essas questões que levam insegurança ao nosso país e desrespeito às nossas funções, que elas comecem a cessar, senhor presidente. Nós temos que ter a coragem, senhor Rodrigo Pacheco, de dizer claramente isso, que nós, senadores, não queremos invadir as prerrogativas de ninguém, mas queremos ser respeitados por um Supremo cujas decisões monocráticas geram insegurança em todo o país. Fica o meu questionamento e o meu pedido, que ainda que Vossa Excelência leia, que a decisão de quando começar seja absolutamente do presidente do Senado e não simplesmente pela vaidade, me desculpem, a minha opinião e a minha visão como senador, de um ministro que não mediu as consequências em desrespeitar os poderes, especialmente esse Senado da República. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, senador Carlos Viana. A questão de